Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Segundo uma piedosa tradição, a segunda vinda de Nosso Senhor se daria num domingo de Páscoa. Os membros da igreja teriam a oportunidade de arrepender-se dos seus pecados durante a Quaresma, teriam a oportunidade de fazer penitência durante esse tempo especial da graça e seriam surpreendidos no domingo da ressurreição com a segunda vinda de Nosso Senhor, quando ele retornará com glória para julgar os vivos e os mortos. Ao longo da Quaresma, os sacerdotes que pastoreiam as almas da nossa capelania não tiveram outro objetivo senão santificar o rebanho que nos foi confiado, para que todos pudessem fazer a própria Páscoa com abundantes frutos e em paz de consciência diante de Deus. Nosso objetivo não era tolerar que o rebanho que nos foi confiado permanecesse em paz, em repouso nos próprios pecados, mas que entrasse em guerra contra os próprios pecados, os próprios vícios. A Quaresma é um tempo de guerra contra a carne, contra o mundo e contra o demônio. Mas o tempo pascal, e em especial o domingo da ressurreição, é um tempo de alegria sobrenatural. E tamanha alegria, tamanha paz, tamanha união com Deus, que um bom católico que viveu bem a sua Quaresma estaria hoje pronto para encontrar o seu divino juiz, caso ele viesse, com a mesma prontidão com que um comungante se aproxima da mesa da comunhão para receber o corpo eucarístico de Jesus Cristo. Isso quer dizer que para uma parte do nosso apostolado, Nosso Senhor diz aquelas mesmas palavras que lemos na parábola dos talentos. Servo bom e fiel, vem regozijar-te com o teu Senhor. Em outras palavras, para uma parte do nosso apostolado, Nosso Senhor diz: teu trabalho durante a Quaresma foi agradável a Deus. Teu esforço, teu combate espiritual, com o auxílio da graça, rendeu abundantes frutos. A tua alma foi lavada no meu sangue preciosíssimo. Os teus vícios foram mortificados. As virtudes começam a germinar uma após outra. Agora tu és uma nova criatura. O teu coração tornou-se mais semelhante ao meu coração. No entanto, para outra parte do nosso apostolado, Nosso Senhor diz aquelas mesmas palavras que lemos na mesma parábola, ao servo que não multiplicou o seu talento. Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei? Servo mau e preguiçoso. Se Nosso Senhor colhe onde não semeou e recolhe onde não espalhou, então nós não deveríamos nos contentar com aqueles esforços, aqueles propósitos que servem apenas para manter a nossa alma na graça santificante.
Pelo contrário, nosso objetivo é sempre crescer na graça, não apenas se manter na graça. Crescer na graça, multiplicar a graça, aumentar a graça, especialmente num tempo de combate como a Quaresma. E nenhum de nós poderá dizer que não teve meios para crescer em graça, multiplicar a graça, aumentar a graça, porque tivemos muitos meios durante a Quaresma. Tivemos muitos meios para que hoje, no domingo da ressurreição, sejamos criaturas novas, repletas de uma alegria toda sobrenatural, que não pertence a esse mundo e que os mundanos não podem conhecer. Em primeiro lugar, pensemos bem, caros fiéis, quantas pregações pudemos ouvir durante essa Quaresma. Desde a quarta-feira de cinzas até a sexta-feira santa, até o sábado santo, quantas e quantas pregações. Nos domingos de Quaresma, por exemplo, uma pregação sobre as ilusões a respeito da penitência, 2 pregações sobre o pecado contra a castidade como sinal de condenação e princípio de condenação, uma pregação sobre a vaidade do mundo e o momento da morte, pregada pelo superior de distrito em sua passagem pelo nosso apostolado. E, por fim, uma pregação sobre a presunção da misericórdia. Além disso, nas festas litúrgicas que ocorrem durante a Quaresma, uma pregação na festa de São José e uma pregação na festa da Anunciação. Em segundo lugar, pensemos bem, caros fiéis, quantas conferências espirituais pudemos ouvir durante essa Quaresma. Uma conferência sobre a mortificação cristã, uma conferência sobre o jejum, 2 conferências sobre a purificação dos sentidos e, por último, uma conferência que foi, na verdade, uma meditação sobre a agonia e a oração de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. Além disso, pensemos bem, caros fiéis, que grande graça foi o retiro durante a Quaresma. Nunca tivemos em nosso apostolado um retiro exclusivo para homens e outro exclusivo para mulheres durante a Quaresma. As quase 100 pessoas que participaram do retiro masculino e feminino puderam ouvir mais 5 conferências espirituais ao longo do retiro. Uma conferência sobre as 2 faces do amor de Deus, a justiça e a misericórdia. Uma conferência sobre a paixão de Nosso Senhor, segundo o Santo Sudário. 2 conferências sobre o pecado mortal, o pecado venial, as causas do pecado e a penitência devida ao pecado. E, por fim, uma conferência sobre as 7 palavras de Nosso Senhor na cruz. Em seguida, pensemos bem, caros fiéis, quantos horários de confissão, quantos apelos dos sacerdotes para a confissão ao longo da Quaresma, e especialmente na Semana Santa. Quantas missas, quantas possibilidades de comunhão, sendo que a cada dia de Quaresma, o rito romano tradicional apresenta uma liturgia específica, com leituras de um evangelho específico, com orações específicas que rivalizam entre si em beleza e em graça. Não faltaram motivos para convencer os fiéis a assistirem o mais assiduamente possível às missas de Quaresma, que estão entre as mais ricas do ano litúrgico. Por fim, pensemos também, caros fiéis, na Via Sacra, essa devoção tão piedosa que procuramos recuperar em nosso apostolado, não apenas na Sexta-feira Santa, mas ao longo da Quaresma, dentro das nossas possibilidades, nas sextas-feiras de Quaresma. Todas essas graças
as graças que podemos contar, as graças que podemos contabilizar, todas essas graças são a prova de que em nosso apostolado apenas viveu em pecado mortal quem quis. Se alguém viveu em pecado mortal durante a quaresma, foi por culpa própria. E isso será cobrado no dia do juízo, quando nosso Senhor dirá: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Pois nosso Senhor semeou muitas sementes da sua graça em nosso apostolado durante essa quaresma, mais do que nos anos anteriores. Então, se alguém viveu em pecado mortal, ou caiu em muitos pecados mortais durante a quaresma, se alguém passou a quaresma inteira sem confissão, sejamos sinceros, caros fiéis, foi por culpa própria, não por negligência dos sacerdotes, não por descaso ou desinteresse dos sacerdotes. Se alguém não santificou a sua quaresma, se alguém não procurou garantir a sua instrução cristã durante a quaresma, seja pelos sermões, seja pelas conferências espirituais, enfim, se alguém não santificou a sua quaresma, sejamos sinceros, caros fiéis, não foi por falta de instrução cristã, porque nunca houve tanta instrução cristã em nosso apostolado durante a quaresma. Se alguém não quis procurar a própria conversão durante a quaresma, sejamos sinceros, caros fiéis, foi por culpa própria, não por falta de oportunidades, sendo que no retiro dos homens sobraram lugares, quando deveria ter faltado lugares. Se alguém não quis procurar a própria conversão, foi por culpa própria, não por falta da graça, não por falta de apelo dos sacerdotes, sendo que promovemos 2 novenas durante a quaresma, a novena de São José e a novena de Nossa Senhora das Dores, pedindo pela nossa santificação e pela aquisição de uma maior detestação dos pecados, especialmente os pecados contra a castidade. Em resumo, caros fiéis, na quaresma desse ano, apenas viveu em pecado mortal ou apenas caiu em muitos pecados mortais quem quis. Apenas não se confessou quem não quis. Apenas não rezou mais e não fez penitência quem não quis. A providência, nos seus decretos de bondade e de misericórdia, dignou-se conceder inúmeras graças a esse pequeno e frágil rebanho, que é o nosso apostolado. Então, as almas que procuraram permanecer estáveis nesse pequeno rebanho, as almas que procuraram permanecer estáveis nesse pequeno rebanho, não deixaram de receber a instrução cristã e a santificação que vem dos sacramentos da igreja. Não é apenas uma questão de frequentar, vez ou outra, o rito romano tradicional. É uma questão de estabilidade. As almas que frequentaram estavelmente o nosso apostolado são testemunhas de quantas graças foi possível receber em nosso pequeno rebanho durante a quaresma, para que nesse domingo da ressurreição, nosso Senhor possa nos dizer: servo bom e fiel, vem regozijar-te com o teu Senhor. Portanto, caros fiéis, se hoje fosse o dia do juízo, se nosso Senhor ressuscitado viesse hoje com glória para julgar os vivos e os mortos, estaríamos prontos para receber o nosso divino juiz com a mesma prontidão com que nos aproximamos da mesa da comunhão? Se estivermos prontos, então a nossa quaresma foi boa e hoje a nossa alma se regozija com a alegria sobrenatural que é própria
do tempo pascal. Mas se não estivermos prontos, então a nossa quaresma não foi tão boa, ou não foi nada boa. E hoje a nossa alma ainda treme, porque desperdiçamos a quaresma, procurando apenas aliviar a consciência de última hora, numa confissão de última hora, quando a quaresma já estava no fim. Então, basta, caros fiéis, basta com tanto descaso com a graça, basta com tanta negligência com a graça, basta com tanta indiferença com a graça. Ano após ano, o demônio faz a sua caçada e captura inúmeras almas durante esse tempo santo que é a quaresma, sendo que muitas almas que passam a quaresma inteira no cativeiro apenas procuram se libertar das insídias do espírito diabólico no último momento, no último instante, como se nosso Senhor merecesse sempre as sobras da nossa vida, os restos da nossa vida, as migalhas da nossa vida. Não é esse o sentido da Páscoa. Não é para a mediocridade que nosso Senhor vence a morte no domingo da ressurreição. Não é para a mediocridade que ele sofreu os tremendos sofrimentos da paixão. Não é para a mediocridade que a igreja instituiu 40 dias de preparação para a Páscoa da ressurreição. Não é para a mediocridade. Mas a grande prova de que nessa igreja os fiéis que aqui estão presentes querem romper com a mediocridade, romper com o pecado e as ocasiões perigosas de pecado, romper com os vícios e viver uma vida nova em Jesus Cristo. A grande prova não teremos hoje, mas no próximo domingo. No próximo domingo, nós veremos quantas almas permanecerão conosco nesse pequeno e frágil rebanho, bebendo da fonte da graça, bebendo da santificação que vem do rito romano tradicional, recebendo a instrução cristã que vem da boa teologia católica, da teologia de Santo Tomás e dos demais santos e doutores da igreja. Ontem e hoje a igreja está cheia. Hoje há inúmeras almas que querem cumprir o preceito e fazer a sua comunhão pascal. Mas e no próximo domingo? Quantas almas vão se dispersar e vão trocar a missa de domingo, no rito romano tradicional, por algumas míseras horas a mais, no calor da própria cama, no conforto do próprio quarto, e não vão se levantar cedo para vir à missa no rito romano tradicional? Quantas almas vão trocar a santificação dos sacramentos por algumas míseras horas de conforto e de bem-estar em casa? Além disso, quantas almas vão trocar a missa de domingo no rito romano tradicional por qualquer outra opção litúrgica menos exigente e mais rápida, menos divina e mais humana? Então, se essa quaresma fez ou não fez diferença na nossa vida, se abandonamos a mediocridade para viver uma vida nova em Jesus Cristo, hoje é muito cedo para saber. Saberemos no próximo domingo e nos demais domingos do ano. Nosso Senhor, que é o bom pastor das nossas almas, não padeceu os tremendos sofrimentos da sua paixão apenas para nos salvar um único domingo do ano, mas para que sejamos ovelhas fiéis do seu rebanho, ovelhas estáveis, ovelhas que não se dispersam por qualquer ninharia, por qualquer bagatela, ovelhas que não querem apenas a comunhão pascal, mas uma vida inteira para comungar, uma vida inteira para santificar,
no rebanho de Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.